Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista, que é um método de trabalho grupal e individual psicoterápico. Eu gosto muito de desenho animado. Gosto muito de literatura policial. Curiosamente, ontem eu estava prestando atenção numa coisa. Eu estava lendo uma determinada autora espanhola, já o terceiro livro dela, e depois vendo alguns desenhos animados. E percebi uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Nessa série de livros, no terceiro livro já dava para perceber, a partir do primeiro livro, da metade do primeiro livro, já dava para perceber que os dois personagens principais, as duas personagens principais, as ações dele eram totalmente previsíveis. Ou seja, eles agiam, reagiam, falavam sempre de um jeito estereotipado. Era previsível. Se repararmos o desenho animado, se pegar um desenho animado, se nós pegarmos um desenho animado antigo, tipo Popeye, que é da década de 40, tipo Pica-Pau, que é da década de 50, se não me engano, Flintstone, que é da década de 60, Jetsons. Qualquer desses desenhos animados que tem mais de 50 anos, o personagem é o mesmo. Pica-Pau, além de falar do mesmo jeito, ele lida do mesmo jeito, ele fala do mesmo jeito, tudo dele é estereotipado, ou seja, é previsível, é um comportamento repetitivo. Em todas as situações ele reage sempre do mesmo jeito. O que caracteriza, vamos dizer assim, talvez a única coisa que caracterize a vida sadia seja a flexibilidade. Toda forma de fixidez, ela gera um problema. Toda forma de imutabilidade, de permanência, ela gera problema. A flexibilidade, o equilíbrio dinâmico da gente é que gera o bem-estar, tanto físico quanto mental. Tenho duas fisioterapeutas, Maria Luísa e Mônica. E Mônica, e tanto Maria Luísa como Mônica, mas principalmente Mônica, ela tem uma frase que me deixou sempre interessado. Eu perguntava a ela uma certa vez qual era a melhor posição, aí ela me disse uma coisa interessante, é a próxima. Eu disse, como assim a próxima? Aí ela disse, porque você ficar, não existe uma posição sadia. O que torna sadia uma posição é a mudança dela, porque permanecer numa posição supostamente sadia ou saudável todo o tempo pode gerar um problema postural. E eu pensei, isso do ponto de vista psicodramático e psiquiátrico é verdade também. A fixidez, a imutabilidade, a inflexibilidade, ela é geradora de problemas psíquicos e físicos, no caso que nós estamos tratando da postura corporal. Traduzindo agora, juntando desenho animado, conto policial, fisioterapia, aplicando isso à saúde mental, o que nós chamamos de personalidade é a expressão individual que a pessoa, que o ser humano desenvolve ao longo da vida. Ele nasce com atributos genéticos, se encontra em um ambiente já construído, e essa combinação entre o que ele traz e o que ele encontra, esse jeito particular de lidar com isso, do seu patrimônio genético, com o seu encontro com as pessoas com as quais vai conviver, com o seu meio com o qual vai conviver, essa mistura particular vai gerando o que nós denominaríamos de personalidade, essa impressão digital da gente. Ao contrário do que as pessoas dizem, ter personalidade, se perguntarmos assim no dia a dia, agora mesmo, eu vou perguntar a você, o que é uma pessoa de personalidade?
Vou dar alguns segundos para você pensar. Muito possivelmente, muitas pessoas vão dizer que ter personalidade é ser a mesma pessoa em todas as circunstâncias. Do ponto de vista da psiquiatria clínica, ser a mesma pessoa em todas as circunstâncias tem uma forma de reação cristalizada ao que nós chamaríamos de transtorno de personalidade. Então, ter personalidade não significa ser imutável, ser a mesma pessoa. Do ponto de vista psicodramático, nós dizemos que a espontaneidade é uma forma de reação adequada à circunstância. Uma personalidade é sadia quando ela é adequada à circunstância. O que eu vou dizer é uma caricatura, mas em momentos tristes, ficar triste é o que seria sadio. Em momentos agressivos, ficar raivoso. Em momentos de perda, ficar triste. Existe uma maneira de nós reagirmos às coisas que seja proporcional e adequada. A pessoa que é capaz de lidar com as circunstâncias de uma forma adequada, flexível e construtiva para si e para os outros, é o que a gente poderia dizer que é uma personalidade sadia. Porque o termo transtorno de personalidade, que as pessoas usam no dia a dia, chamado psicopata, aliás, só fazendo um parênteses, psicopatia é um termo que já saiu do uso oficial, vamos dizer assim, da psiquiatria há muitos anos. Há muitos anos. Isso é da década de 20 e 30 que se usava o termo psicopatia. Depois passou-se a se chamar de personalidades psicopáticas e a partir da década de 80 por aí, já a denominação passou a ser transtorno de personalidade. Se tirou a conotação do termo psicopatia. Por quê? Porque o transtorno de personalidade não é uma doença clínica, não é um transtorno clínico. Os transtornos clínicos são aqueles que nós comentamos aqui: transtorno afetivo bipolar, transtorno depressivo recorrente, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno fóbico. Isso são transtornos clínicos. Eles têm um quadro clínico, têm sintomas e têm tratamento. No primeiro momento, nós temos o transtorno clínico. No segundo momento, nós temos a pessoa que tem um transtorno clínico. A pessoa que tem um transtorno clínico, o modo pelo qual ela vive a vida, o modo pelo qual ela construiu a vida, ou seja, a personalidade dela, faz com que as apresentações clínicas de todos os problemas, sejam de natureza mentais, sejam de natureza físicos, sejam lidados de uma forma X ou Y. Pessoas de personalidade mais flexível, mais sadia, lidam com problemas físicos, mentais e sociais de uma forma mais adequada, construtiva para si e para os outros. Pessoas de personalidade como os personagens que me referi de desenho animado, que são sempre os mesmos em torno das circunstâncias, são pessoas que transformam os problemas para ela, sempre serão de forma diferente, vivenciados de forma diferente. Por isso que em psiquiatria nós sempre procuramos ver o transtorno clínico, caso se apresente, e a pessoa que tem um transtorno clínico. Ou seja, que jeito essa pessoa tem? Traduzindo numa linguagem mais simples. Personalidade é qual é o jeito dessa pessoa que todas as pessoas descrevem do mesmo jeito. Mas como o termo psicopatia ficou vinculado a um dos segmentos do transtorno de personalidade, que hoje nós chamamos de transtorno de personalidade antissocial, mas o transtorno de personalidade pode acontecer com pessoas que são explosivas, por exemplo. Mínimas reações dão sempre respostas intensas e desproporcionais. Olha a palavra que eu usei, sempre. Eventualmente eu posso explodir. Ou, como eu costumo dizer, entre brincando e falando sério, todo mundo é sadio quando é doido de todas as formas. Nós nos transformamos numa patologia quando nós congelamos e cristalizamos uma forma de ser. A capacidade de nós reagirmos de forma múltipla nos torna sadio, ao contrário do que se pensa. E como diz minha psicoterapeuta, a melhor posição é a próxima. Do mesmo jeito que o melhor estado de espírito é o próximo.
uma pessoa eventualmente ficar feliz, eventualmente ficar alegre, eventualmente ficar triste, eventualmente ficar flat sem nenhuma resposta, eventualmente estar chateado, essa é uma pessoa sadia. Uma pessoa sempre feliz, algo está errado. Porque ela não está reagindo de acordo com as necessidades da circunstância. Uma pessoa sempre triste. Então o sempre dessa descrição, fulano de tal é sempre assim, ele é sempre cabeça quente, fulano de tal é sempre uma pessoa amarga, fulano de tal é sempre uma pessoa irritada, fulano de tal é sempre uma pessoa falsa, fulano de tal é sempre um aproveitador. Desde cedo ele é aproveitador. Aliás, como a personalidade em tese estaria constituída ao final da adolescência, então o diagnóstico clínico de transtorno de personalidade tecnicamente só pode ser feito depois da adolescência. Mesmo que haja indícios anteriores, formalmente não se pode dar esse diagnóstico. Porque é preciso, e isso é importante, um transtorno clínico, como o transtorno afetivo bipolar, ele é construído de uma história e é construído de sinais e sintomas, ou seja, de um quadro clínico. Enquanto que um transtorno de personalidade é impossível se diagnosticar numa única consulta. Totalmente impossível, porque ele não tem sintoma. Ele tem uma história repetitiva. Se essa história não chegar até nós, se o paciente não nos trouxer essa história, nós nunca poderemos saber. Então, eu vi há pouco tempo uma pergunta que alguém fez assim, dizendo como é que nós poderíamos descobrir num primeiro encontro quem é psicopata? A pergunta foi, acho que assim, é impossível. Porque você não conhece a constância. Aliás, os antigos tinham bem razão quando diziam que só se conhece bem um outro ser humano quando se come 1 quilo de sal junto. Comer 1 quilo, 2 pessoas comerem 1 quilo de sal demanda bastante tempo. O que os antigos queriam dizer é que a persistência da relação é que permite nós construirmos e entendermos como é essa modulação. Episodicamente, todo mundo é X ou Y. Então, quando é que nós denominamos transtorno de personalidade? É quando flagrantemente uma pessoa tem um modo de operar na vida, um modo de agir na vida, um modo de lidar na vida, um modo de com todas as coisas e todas as relações dela, sempre, invariavelmente, do mesmo jeito. Se vocês recordarem de um filme antigo chamado O Diabo Veste Prada, Miranda, ela era sempre de um mesmo jeito, metódico, organizado, perfeccionista. Isso é uma forma de personalidade rígida, chamada transtorno de personalidade obsessiva-compulsiva. Quando é flagrante, não significa que cada pessoa que seja organizada, metódica, mas aquela pessoa em que visivelmente a descrição, toda a descrição feita em todas as relações dela é sempre do mesmo jeito, como uma pessoa sempre assim. E o que aqui significa? Se não é transtorno clínico, não é tratável com medicação. É importante a gente reconhecer o tipo de personalidade e, portanto, se essa personalidade é uma personalidade flexível, rígida, de qual tipo é, para poder entendermos como essa pessoa vai lidar, seja com um transtorno psiquiátrico, com um transtorno postural, com um transtorno clínico, cardiológico, não importa, com um câncer, como importa. Todas as pessoas que lidam com gente sabem que duas pessoas com o mesmo diagnóstico clínico têm respostas diferentes pelo seu jeito de ser. E vai encontrar alguém dizendo, mas ele é sempre assim. Em todas as circunstâncias ela faz isso. Espero que haja sido útil para vocês. Tchau.